Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Douglas Tonelli e no vídeo de hoje nós faremos a tardes de Doctor Who. E galera, esse tema aqui sempre foi muito pedido aqui no canal, desde o início do canal. Eu até pensei em fazer, mas dando uma leve pesquisada aqui pelo YouTube eu encontrei vários outros tutoriais dessa tarde. Mas como no vídeo da Ghost Trap muita gente pediu para fazer a tardes, eu reconsiderei e dando uma nova pesquisada aqui pelo YouTube, eu percebi, cara, que a maioria dos tutoriais, aliás todos os tutoriais que eu vi, ou eram feitos com palitos de picolé, né, madeira, ou eram feitos com papel. Não tem uma tarde de EVA, essa aqui é a primeira. Então se você gostou do tema, gosta do canal, foi um desses que me pediu aí pra fazer a tarde, não esquece de deixar aquele like, biscoito aí e compartilhar isso aí com seus amigos, beleza? E qualquer dúvida, sugestão de tema, deixa aqui no box de comentários, a lista de materiais tá aqui embaixo na descrição do vídeo e se liga aí no passo a passo. Bom galera, a gente vai começar aqui com esse molde que eu recortei no EVA de 2mm. Como vocês podem ver aí, é o mesmo molde, a diferença é que esse aqui eu vazei todos os quadrados e esse aqui eu só vazei aqui os dois de cima, beleza? E nesse próximo passo, utilizando a cola de contato, eu vou unir esses dois pedaços. E uma dica interessante aqui é você marcar o molde, mas não recortar ele totalmente, tá vendo? Ó, deixando uma margenzinha ali, depois que você colar, assim você recorta, assim o acabamento vai ficar melhor, beleza? E esse formato aqui eu preciso fazer esse mesmo processo aqui mais 3 vezes. Bom, e agora eu tô aqui com um pedaço de papelão, ele tem 26 por 15. E eu vou utilizar esse molde, ó, vou encaixar aqui em cima. O importante é você centralizar ali e fazer a marcação das janelas. E agora eu fiz aqui na mão mesmo um contorno de mais ou menos 1 centímetro em volta das duas janelas. E com estilete eu vou destacar essa parte. E é isso aqui galera, e eu vou precisar de mais 3. Voltando aqui novamente as atenções para essa parte, ó, aqui na parte de trás eu vou passar cola de contato em volta de toda a janela. E utilizando aqui algumas tirinhas de papel preto, pode ser qualquer tipo de papel preto, beleza? Tem que ser fininho, EVA não vai funcionar. E agora aqui com pedacinhos de fita crepe eu vou reforçando tudo e eu tô recortando aqui a minha ao meio, porque ela é muito grossa, beleza? Eu tô utilizando aqui 2 pedacinhos de papel manteiga ou papel vegetal, pode ser seda, e se você não tiver pode ser até um papel sulfite, beleza? Eu posiciono ali em cima e faço o mesmo processo com a fita crepe. E o resultado é esse aqui, lembrando que eu também vou fazer isso nas outras 3 partes. Voltando aqui para o esqueleto da nossa tarde, eu finalmente posso colar essas 4 partes aqui. Uni aqui as 4 partes, coloquei um pouquinho de fita crepe aqui só para dar uma resistência maior e também passei cola aqui em cima de tudo. E agora aqui no próximo passo, utilizando a cola de contato, eu vou colar essa parte aqui em todas as 4 faces, beleza? E agora eu vou utilizar uma tirinha de EVA aqui no EVA de 4mm, ela tem 2,5 cm de largura. E vou fazer o contorno aqui em cima dessa parte de cima, beleza? E é isso aqui galera, lembrando sempre de cortar a rebarba para o acabamento ficar bonitinho. Bom galera, então agora eu vou fazer o acabamento dessa parte e para isso eu vou utilizar tirinha de EVA no EVA de 2mm. Eu tô aqui com uma tirinha de 20mm de largura e com uma de 22mm de largura. A gente começa sempre pela menor, então eu tô colando aqui a de 20mm. Corto o excesso aqui embaixo. E agora aqui para fechar esse vão eu vou utilizar a tirinha de 22mm, beleza? Colar aqui bem rente para o acabamento ficar bonitinho. Se você quiser parar por aqui tudo bem, mas o ideal é fazer mais uma camada aqui, um pouco menor para criar um degrau. Eu vou mostrar para vocês agora. Eu tô com uma tirinha aqui de 18mm, eu colo aqui por cima. E como vocês podem ver aí, ó, já criou um degrauzinho aqui. E para fazer o mesmo efeito aqui do outro lado é uma outra tirinha de 20mm. Tá vendo aqui, pessoal? Também tem aí o degrauzinho aqui do outro lado. Aí fica a seu critério aí fazer isso ou não, mas lembrando que se fizer tem que fazer nos 4 cantos, beleza? E aqui, pessoal, adiantei algumas etapas offline, coloquei essa tirinha aqui no meio, ó. Ela tem mais ou menos uns 3mm. E também colei uma tirinha aqui no EVA de 4mm.
Deixa um espacinho aqui de mais ou menos 1 centímetro, uns 8 milímetros, beleza? E também fiz o acabamento aqui na parte de cima utilizando a fita crepe. Depois disso você define aí qual vai ser a parte da frente, qual parte está mais bonitinha. O lado oposto obviamente vai ser o lado de trás. Nesse lado eu fiz um buraquinho aqui no qual vai entrar o fio. E como eu vou colar a parte de baixo agora, eu preciso colocar o fio de uma vez. Bom, no caso aqui, como sempre, eu vou utilizar pisca-pisca porque é muito mais fácil e prático. Já está tudo pronto, é só ligar na tomada. Mas se você quiser fazer um circuito eletrônico aqui dentro, fica à vontade, beleza? Bom, agora que eu já tenho o fio aqui entrando pelo buraquinho, eu já posso colar o fundo aqui. E eu recortei no EVA de 1 centímetro um quadrado de 17 por 17. E agora que a gente já colou o fundo aqui, chegou a hora da tampa. Ela é um pouquinho complicada, mas eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí. Para tampa eu tenho aqui um quadrado no EVA de 1 centímetro e ele tem 15,5 por 15,5. E aqui mais um quadrado no EVA também de 1 centímetro. Esse aqui tem 14 por 14. E aqui mais um quadrado de EVA de 1 centímetro na medida 14 por 14. E nessa aqui eu fiz um furo no meio, usando como molde o fundo de uma garrafa PET. E como vocês podem ver, eu vazei aqui um buraco no formato de um U. E agora eu já posso colar as bordas do fundo dessa garrafa aqui no centro desse quadrado. Utilizando um pedaço da garrafa que sobrou, eu fiz um cilindro aqui de garrafa PET. Eu só cortei um pedacinho ali e enrolei e prendi com fita adesiva para ficar transparente, beleza? Mais ou menos no tamanho de um dedo mínimo, ó. E foi isso aqui que eu usei de molde para fazer um furo aqui, ó. E também nessa outra parte. E o círculo que sobrou daqui eu transformei em um quadrado e também fiz um furo no meio ali compatível com o nosso rolinho ali de garrafa PET. E aqui então, galera, aquele quadrado de 15,5 por 15,5, eu colei aqui em cima daquele quadrado de 14 por 14 que tem o furo ali com a garrafa PET. A tampa, ó, ela tem que encaixar, mas deixar um degrauzinho ali, então tá tudo ok, beleza? Ainda falta que o restante do teto tem essa parte de 14 por 14 e esse outro quadradinho aqui que tem 7 por 7, ó. Eu vou colar aqui também, centralizado com o furo ali do meio. E agora aqui, para finalizar o topo do telhado, eu vou usar esse molde aqui 4 vezes. Eu deixei ele aí para vocês e eu vou colando ele aqui, ó, bem rente às beiradas. E agora aqui é só unir as quinas aqui para formar uma espécie de pirâmide. Terminei de passar fita aqui em todas as partes e agora eu já vou colar esse cilindro de garrafa PET aqui no meio. E agora aqui, para fazer o acabamento em volta do buraco, eu vou colar uma tirinha. Dessa vez estou utilizando um EVA azul. E agora aqui uma tirinha bem fininha de EVA azul. Utiliza essas quinas aqui como guia para você saber onde colar, beleza? E para o telhado eu vou deixar esse molde aqui para vocês, é só juntar as duas partes aqui com cola de contato. Com o telhadinho fica dessa forma aqui, mas eu ainda não vou deixar o telhado aqui, beleza? É só para vocês verem como é que vai ficar. E aqui, galera, já adiantei parte do processo da pintura, passei uma camada de tinta PVA preta em toda a tarde. Eu sempre gosto de começar a partir de uma camada de tinta PVA preta, eu sempre faço do tom mais escuro para o tom mais claro, mas isso aí é o meu estilo de pintura, beleza? Não é uma regra. Para fazer a pintura do azul, eu vou usar esses quadradinhos que eu recortei dessas partes aqui, eu guardei e eu vou usar aqui para proteger as janelas. Vou usar a tinta PVA azul turquesa e vou aplicar uma única camada sobre o preto. Como vocês podem ver, a pintura não está perfeita, tem algumas falhas, principalmente aqui nos cantinhos. Eu passei só uma demão e agora eu vou passar uma segunda camada, só que dessa vez de tinta acrílica, também azul turquesa. E a tinta acrílica já está seca e agora para a etapa final da pintura eu vou precisar de um paninho seco e de um paninho úmido, beleza? Eu também vou utilizar tinta PVA preta diluída em água.
eu molho o pincel na mistura de tinta e água e seco no paninho. Sujou um pouquinho aqui a parte de cima, tá vendo? Sujou aqui um pouquinho também. É só pegar o paninho úmido e passar ali. Não espera secar muito não, tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Agora que eu já fiz aqui nessas áreas maiores, eu vou fazer dentro dos quadradinhos aqui, eu vou usar um pincel menor, beleza? Bom, galera, já terminei de fazer o efeito de sujeira aqui em todos os cantinhos, inclusive eu já posso tirar essa máscara. E agora um detalhe final são os adesivos. Eu deixei essas imagens aí para vocês e é só colar em cima desse relevo aqui. E como essa aqui é a parte da frente, eu tenho mais dois detalhes adicionais. Um panfleto que eu vou colar aqui e o brasão que eu colo desse outro lado. Bom, e agora aqui para finalizar eu vou mostrar para vocês como funciona a parte da iluminação. Como vocês podem ver, ó, o pisca-pisca ele fica lá no fundo. E a única parte que de fato vai difundir a luz são as janelas de cima. Então não faz sentido o pisca-pisca ficar lá embaixo, entende? Então é por isso que eu fiz esse esqueminha aqui. Vocês vão entender agora. Eu juntei aqui as 4 primeiras lâmpadas da ponta e juntei com fita adesiva transparente. E agora eu tenho que introduzir esse conjunto de lâmpadas por esse buraco aqui e atravessar por aquele buraco ali do meio. Então para me auxiliar eu vou utilizar um pedaço de linha. Eu vou enfiar por aqui até sair lá embaixo. Eu recolho ela aqui e amarro aqui nas lâmpadas. E agora aqui eu vou tentar posicionar o máximo que eu conseguir ali dentro, utilizando aqui ó, o barbante para me auxiliar. Bom, agora que eu já tenho a lâmpada aqui, é só retirar o barbante. E agora, segurando a lâmpada aqui, o próximo passo é colocar todas as lâmpadas do pisca-pisca nessa parte. Coloquei todas as lâmpadas aqui, bom, quase todas, né? Algumas ficaram ali porque eu preciso do espaço do fio. Bom, e eu acho que vocês já entenderam o conceito aí, né? Como eu vou encaixar aqui, ó, a iluminação vai ficar toda na parte de cima, então vai iluminar muito mais só as janelas que realmente precisam ser iluminadas. As lâmpadas estão aqui em cima, eu preciso tirar aqui, ó, essa máscara de fita crepe que eu coloquei para proteger da pintura. E agora sim, finalmente eu posso colar o telhadinho aqui. É tudo certo, galera. Finalmente a tarde está pronta e esse aqui é aquele pisca-pisca que você pode mudar o ritmo da piscada. Então, ó, dá para fazer bastante coisa aí diferente aí. Opa, galera, e aí, o que vocês acharam do resultado da Tardes de EVA? Lembrando, é claro, que se você quiser ver essa Tardes aí com outros materiais, tem vários vídeos aí na internet, é só pesquisar, beleza? E eu nem preciso dizer que utilizando essas mesmas técnicas e os mesmos moldes, você também consegue fazer aquelas cabines telefônicas de Londres, tá ligado? É só pintar de vermelho. Mas se você fizer esse aqui ou qualquer outro dos nossos tutoriais aqui do canal, tira uma foto bem maneira, posta lá no Instagram e me marca pra eu ver, curtir e comentar. E pra você que é novo por aqui, chegou através desse vídeo, dá uma voltinha aí pelo canal para conhecer um pouco mais aqui do nosso conteúdo. Se você gostar, considera se inscrever, beleza? Ah, e não esquece de ativar o sininho das notificações. Então é isso, galera. Obrigado por me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.